Sala, com a doutora Marciele Grangeiro. Nesse mês que está entrando aí o verão, temos aqui algo legal para trazer para vocês aqui, Vem Pra Sala com a doutora Marciele Grangeiro. Tem uma série de vídeos aqui maravilhosos, vocês vão gostar, porque nós estamos aqui com o doutor Vinícius Arraes falando sobre os cuidados com a pele. Então vai vir muita coisa gostosa aí de aprender, sobre cuidado, sobre dermatite atópica, e hoje em especial nós vamos falar sobre as infecções aí virais, causadas por fungos, outros parasitas. É comum, Vinícius, a gente encontrar aí no consultório aquelas famosas verrugas, o molusco contagioso. Como tem sido essa prática, inclusive de tratamento, de cuidado, porque a gente sabe que não é tão simples assim de tratar e às vezes dá uma certa frustração, tanto para o paciente, quando é um adolescente, um adulto também, ou para a mãe que está levando aquela criança ali pela primeira vez para passar por esse tipo de tratamento. Conta pra gente aí um pouquinho sobre essas afecções da pele. Tá. Bom, inicialmente quero agradecer a Marciele pelo convite, por essa oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre esses temas que são tão interessantes. Bom, em relação a essas doenças virais, né, em especial o molusco e as verrugas, acho que o primeiro ponto é o quê? Que isso é algo que é muito frequente, né? Então, todo mundo, em algum momento da vida, vai apresentar ou molusco ou alguma verruga. Então, não são doenças preocupantes para os pais ficarem preocupados, e essas são doenças que são causadas por um vírus e que, assim, podem se disseminar, podem passar de uma criança para outra, e aí vem a necessidade de tratar, né? O tratamento talvez se comece pelo básico, cuidando da pele da criança, porque uma pele seca, uma pele que seja uma pele seca, uma barreira desfavorável, acaba sendo o sítio ideal para essas infecções virais. Então, é muito comum molusco em pacientes que frequentam piscina, né? Porque o cloro da piscina às vezes acaba deixando a pele um pouco mais seca, e aí o vírus se prolifera mais, né? Como também as verrugas, né? Então, existe tratamento, né? Tem tratamento de várias formas, desde com um líquido que os pais podem aplicar em casa, através de curetagem, através de outras modalidades de tratamento que podem ser feitas no consultório. Como é que eu vou escolher qual tratamento? A depender do tamanho e a depender do número de lesões. Então, é fundamental que a criança, o adolescente ou o adulto, ele seja avaliado para a gente poder indicar o tratamento de acordo com a necessidade dele. E a tolerância também, por exemplo, nas crianças pequenas, tem alguma preferência por algum tipo, além da quantidade de lesões? Porque às vezes a dor, a mãe às vezes fica assim, mas é tão pequena para passar por isso. O que você orienta? Então, a depender do tamanho da criança, a orientação às vezes é nem tratar, né? Porque por se tratar de uma doença viral, alguns casos têm resolução espontânea. Às vezes, com os cuidados com a pele, com a melhora da barreira cutânea, você já tem uma resolução. O cuidado que a gente tem de tratar é justamente, às vezes, para evitar uma disseminação. Então, quando é uma criança que já está na escola, você opta por tratar para evitar disseminar entre as outras crianças, né? Então, tem que avaliar, tem que ver o perfil da criança, o perfil da mãe, o perfil da família, os locais que essa criança frequenta, para poder indicar o tratamento adequado, orientando sempre o quê? Que não é uma doença grave e que tem como resolver e melhorar. Ai, que bom. E como você falou em escola, eu vou trazer um assunto aqui bem importante. Com o retorno à escola, principalmente as crianças já maiorzinhas, começa aquele período dos piolhos. E isso incomoda, às vezes a cabecinha da criança fica cheia de ferida, e ele traz também um pouco de desconforto, a mãe fica um pouquinho envergonhada. Como que a gente orienta essa mãe nos cuidados aí com os piolhos, a famosa pediculose? Tá, então, piolhos também é uma doença que é extremamente comum, né, nessa faixa etária pediátrica, porque eles se abraçam, eles trocam os pentes, eles trocam os utensílios e acaba disseminando um pouco na escola. Mas tem como tratar, né? Os tratamentos podem ser com loções, podem ser com shampoos. O que eu acho que o mais importante, a orientação do tratamento é repetir, porque a maioria das medicações, elas são direcionadas para o piolho,
e não para o ovo do piolho, que é a lêndia, né? Então sempre tem que repetir após a primeira fase do tratamento, repetir em torno de 1 semana a 10 dias, e também a orientação dos cuidados com o cabelo da criança para retirar as lêndias. Então, nada de preocupação, toda criança vai passar por isso e não é uma falta de cuidado. Isso não reflete uma falta de cuidado, de zelo dos pais com a criança. É algo que é natural da faixa etária e que pode acontecer. E quem nunca, né, Vinícius, já não teve um aí que ou precisou tratar do seu filho, ou se lembra lá da infância. Não dá para ficar criticando, né? Hoje a gente tem que ter muito esse cuidado e principalmente para acolher essa criança e essa família, porque senão ela fica mais constrangida e finda até rejeitando um pouquinho o tratamento aí. E pensando nisso também, eu queria trazer um assunto aqui bem interessante. Já tá até às vezes dando uma coceira. É a escabiose. Essa daí a gente vê que não tem faixa etária, né, Vinícius? É criança, nos idosos também a gente vê que acomete bastante, adultos. Da onde vem essa escabiose? O que a gente pode fazer como prevenção e cuidados? Então, a escabiose, ela é causada por um ácaro, né? E ela tem uma facilidade de disseminação também muito rápida, né? Então, é pelo contato, pela a utilização de utensílios, as próprias roupas podem servir como veículo para essa disseminação da doença. Também é uma doença que deve ser orientada aos pais, e que existe tratamento, que tem como resolver. Acho que o grande problema da escabiose é porque muitas vezes tem pacientes que têm familiares que não têm sintomas, mas que têm o ácaro em si. Então o ideal no tratamento da escabiose é tratar a família como um todo, mesmo aqueles que não têm sintomas, porque eles podem ter o ácaro, que é quem é o responsável pela doença. E também a orientação em relação aos cuidados com as roupas, né, a troca de roupa, a troca de toalha, de lavar, de utilizar o ferro quente depois, que isso já mata o ácaro. A outra questão é a repetição do tratamento. O tratamento é sempre feito em 2 etapas, né? A primeira etapa e a segunda etapa, que deve ser em torno de 1 semana, 10 dias, justamente para tratar o paciente de uma forma plena e evitar o retorno dos sintomas e a disseminação da doença. E nós temos aí o quê? Tratamentos que são usados no local e que podem ser ingeridos? Isso, nós temos 2 modalidades. Tem um tratamento que pode ser com as loções, né? Com as soluções, que são líquidos que você passa na pele, né? E tem tratamento também através de comprimido, né? Só que esse cuidado, essa escolha tem que ser algo que tem que ser avaliado pelo médico para ver peso da criança, idade da criança, né? As mães, às vezes gestantes, não podem utilizar qualquer medicação, então o tratamento tem que ser personalizado de acordo com idade, peso, situação daquele paciente. Ótimo, que bom saber aí. Então, mais uma coisa para você ficar de olho e não sair comprando medicação sem orientação do profissional, o médico aí em questão. E outra coisa que eu queria saber aqui é sobre as tíneas. Né? A gente sabe que elas acometem couro cabeludo, lá os pés, né? O famoso pé de atleta, a barba. O que você traz aí pra gente hoje? Então, as tinhas são as conhecidas micoses, né? As micoses, elas são causadas pelos fungos e elas podem acometer qualquer região do nosso corpo, desde as unhas, o nosso corpo, qualquer região da pele, o couro cabeludo, né? Então, eles podem manifestar através de lesões em qualquer região. A depender da região que é acometido, você tem um tratamento específico, né? E a depender não só da região, mas também do tamanho da lesão, da extensão dessa lesão. Então, são lesões que têm aquela base inflamatória, são vermelhas, são irritadas, tem descamação. Às vezes sai um líquido, né? Às vezes pode ter líquido com formação de vesícula, mas o que mais incomoda a maioria dos pacientes é a coceira, né? A coceira é algo que incomoda bastante e que tem como tratar, né? Os tratamentos são efetivos, tem uma boa resposta, mas tem que ser avaliado e direcionado o tratamento de acordo com a necessidade do paciente. Enfim,
tem que ser avaliado, porque principalmente criança, tem que ver qual é a medicação mais adequada para aquela faixa etária. Adulto, será que só com creme resolve? A loção ou comprimido? Enfim, não é algo que tem que ser comprado indiscriminadamente pelos pais e utilizado sem uma orientação médica. E nem pego a dica do amigo do vizinho que usou, né? Ah, eu usei esse aqui serve. Não, não é bem assim, né? Então tá aí a importância de a gente trazer aqui para vocês um profissional competente da área para expor isso da melhor forma possível. Muito obrigada, viu, Vini? Com certeza o nosso público aí tá bem feliz com o que aprendeu hoje aqui. Eu que agradeço.